Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história da renomada artista Lígia Peipe, quem marcou o surgimento da primeira geração de artistas modernistas no Brasil. Nascida em 7 de abril de 1927 na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Lígia Peipe teve na infância um ambiente culturalmente elevado, criando vários gostos por estilos, principalmente ópera. Influenciada por seu tio e pai, ela chegou até a aprender a tocar piano. A música clássica teve um impacto em sua vida e em seu trabalho artístico mais tarde, o que influenciou em sua compreensão do ritmo, da composição e da expressão emocional. Porém, durante sua juventude, Lígia não teve nenhum contato com as artes plásticas, foi somente em vida adulta, já casada, que se iniciou. Por consequência, começou a se envolver mais profundamente com a arte, frequentando grupos de artistas e participando de discussões sobre a arte e cultura. Alguns de seus primeiros contatos com o mundo das artes foi com Décio Vieira e Ivan Serpa. Através desses e outros artistas no Rio de Janeiro, teve a oportunidade de frequentar reuniões com um grupo de estudantes de artes que se reuniram para desenhar. Reunião essa que deu origem ao Grupo Frente em 1954, liderado pelo artista Ivan Serpa, e futuramente se tornaria um influente grupo na história do movimento construtivo das artes plásticas no Brasil. Os artistas do grupo almejavam romper com as tradições do passado, acreditando que o conteúdo era o elemento central na arte. Essa visão contrastava com o movimento concretista em São Paulo, que enfatizava a forma como o elemento mais importante. Como membro ativo do Grupo Frente, Peipe se tornou uma das signatárias do Manifesto Neoconcreto. Esse manifesto rompeu com o concretismo praticado pelos integrantes do Grupo Ruptura em São Paulo, que enfatizava a necessidade de fundamentos racionais e matemáticos na construção das obras de arte a partir de tendências abstratas geométricas. O movimento vinha se ampliando desde a década de 1930 e se efetiva na década de 50, justamente com a abertura do MASP. Em contraste, o neoconcretivismo adotado por Lígia valorizava o subjetivismo da arte, com ênfase na sensibilidade dos artistas. Para os participantes do grupo, a linguagem geométrica proporciona um espaço aberto para a experimentação e questionamento. Vale ressaltar que, apesar das diferenças, ambas as correntes artísticas tinham em comum a busca por uma renovação da linguagem artística brasileira, negando a representação naturalista e o figurativismo realista como forma de abordar a realidade social em suas obras. Agora, dando uma olhada nas obras, em jogos vetoriais, Lígia Peipe apresentou uma forte influência do movimento neoconcretista. No entanto, tornava-se perceptível que o trabalho de Lígia apresentava elementos de transição, apesar de seguir os princípios do concretismo. Sua abordagem incluía uma utilização mais livre dos espaços na tela, o que resultava uma certa dificuldade para identificar uma figura geométrica precisa, diferentemente da obra Contradição Espacial de Valdemar Cordeiro, um fiel concretista. Lígia Peipe também criou uma série de obras neoconcretas conhecida como tesselares. Essa série consiste em aproximadamente uma centena dos únicos exemplos de estilografura neoconcreta. Ao observar essas peças, é possível ter a impressão de que foram criadas exclusivamente para fins de pesquisa. A série tesselares quebra o padrão do mercado ao não ser produzida como múltiplos, ou seja, cada estilogravura é uma peça única. Essa abordagem desafia a ideia tradicional de produção em massa e enfatiza a singularidade e a experimentação presentes em seu trabalho. Ela também explorou técnicas como pintura, estilogravura e até mesmo uma mescla de poesia, dança e música. Os tesselares foram uma grande motivação para suas criações no campo da dança. O início do seu envolvimento com a poesia se deu nos trabalhos Poema Luz e Poema Objeto, que mais tarde refletiria nos balés neoconcretos. Resgatando a subjetividade em seu processo criativo, Peipe nos introduziu suas obras neoconcretas como os balés neoconcretos 1 e 2, nos quais ela fundiu poesia, dança e escultura utilizando formas geométricas independentes de suporte para criar movimentos no espaço, guiados por um poema e caracterizando uma verdadeira dança visual. O primeiro balé teve sua inspiração baseada nos trabalhos poéticos de Reinaldo Jardim em colaboração com a música de Pierre Rie, resultando uma criação artística singular. Nessa performance, bailarinos profissionais se valeram das formas geométricas que foram colocadas no ambiente para criar movimentos harmoniosos e expressivos, incorporando as palavras olho e alvo extraídas dos poemas de Jardim como elementos centrais da coreografia. De forma inventiva, os paralelepípedos vermelhos e os cilindros brancos foram estrategicamente dispostos correspondendo a cada letra das palavras olho e alvo. No total, 8 formas geométricas foram habilitamente utilizadas para representar as letras presentes nessas palavras-chave.
Essa fusão criativa de poesia, música e dança proporcionou uma experiência artística cativante na qual os espectadores foram convidados a mergulhar na intersecção entre as formas geométricas e expressão artística. O segundo balé trouxe novas fontes de inspiração. Desta vez, o poema Antônio Fraga e o pintor Pedro Paiva se juntaram ao projeto. Reinaldo Jardim também continuou participando. Foi utilizada a sua música minimalista, que continha apenas 2 notas repetidas para representar a obra. A apresentação foi realizada em um formato bidimensional com tons de rosa e azul sobre um fundo preto. Considerando a época em que foi criado, o trabalho foi impressionante. Basta compará-lo, por exemplo, com as tendências minimalistas no design contemporâneo para perceber o quão visualmente inovador foi seu trabalho artístico. A vontade de Lígia Pape de romper com as amarras do sistema tradicional se torna ainda mais evidente com o livro da criação. Nessa obra, Pape utiliza 16 pranchas de papel cartão Schweller, cada uma medindo 30 por 30, para construir relevos geométricos e abstratos. O livro da criação não faz uso de palavras, mas sim das pranchas que podem ser compreendidas e interpretadas de acordo com a sequência que cada espectador preferir. Ao oferecer essa liberdade interpretativa, Lígia empodera o espectador a se tornar um coautor da obra, incentivando a participação ativa e a criação de uma experiência única para cada pessoa que manuseia o livro. A ausência de texto também amplia a natureza visual da obra, permitindo que as formas geométricas e abstratas sejam exploradas e apreciadas por si mesmas, livre de restrições linguísticas. O livro da criação representa assim como um convite ao diálogo entre o público e a arte, e reafirmando o compromisso de Lígia Pape em desafiar as convenções estabelecidas e abrir caminhos para a participação ativa e a reinvenção das experiências artísticas. Lígia, o que é o livro da criação? O que é essa imagem para a palavra? O livro da criação, você pode dizer que é uma escultura, pode dizer que é um poema, porque são uma série de unidades onde eu narro a criação do mundo sem palavras. Quer dizer, são formas e cores que você vai armando as unidades e a partir daí você vai narrando, ou vai lendo, entre aspas, a história da criação do mundo. Com a obra Balé Neoconcreto 2, na ocasião, foi destacado o talento da artista no campo do design e, inesperadamente, a partir de 1960, a artista trabalhou como uma. Lígia desenvolveu as embalagens da marca Piraquê, o que se tornou um marco em sua trajetória. Até então, os biscoitos eram vendidos em caixas ou latas de metal, e graças a Lígia, tanto o design inovador utilizando os princípios da Gestalt, quanto o método de corte e colagem do plástico foram modificados, tornando-se exemplos de embalagens para produtoras nacionais e internacionais seguirem. A artista também aproveitou seus dotes artísticos para criar letreiros de grandes filmes do cinema nacional, como Mandacaru Vermelho, em que ela utilizou suas bases neoconcretas e a técnica da xilogravura em um papel amassado para a impressão. De 1964 até 1985, o Brasil esteve sob o regime da ditadura militar, um período marcado pela censura e repressão. A arte enfrentava um rígido controle e artistas podiam ser exilados ou presos dependendo do teor de suas criações. Um exemplo emblemático é o caso do artista Carlos Ilho, que foi preso naquela época devido às suas obras de cunho político. Lígia, assim como outros artistas, encontrava maneiras sutis de criticar aquele período sombrio. Ela fez 2 obras, Caixa de Baratas e Caixa de Formigas, as quais apresentavam suas críticas mais ácidas. Ambas as obras foram apresentadas no Museu de Arte Moderna do Rio, em abril de 1967, na mostra Nova Objetividade Brasileira. As 2 caixas foram exibidas juntas na exposição, cada uma com seu próprio conteúdo, mas complementando-se mutuamente. Caixa de Formigas permite que o nosso imaginário associe as formigas ao mundo do trabalho. De certa forma, essa obra nos remete à realidade brasileira naquele momento, em que as pessoas trabalhavam arduamente para sobreviver, recebiam o suficiente para se alimentar e possuíam uma pequena abertura para respirar, que também poderia ser usada para escapar. Em contrapartida, temos Caixa de Baratas, simbolismo de sujeira, degradação e morte. As baratas estão imóveis, sem vida e assemelhando-se a disposições de túmulos. Ao contrário da obra anterior, não há espaço para respirar, fugir ou alimentá-las. Já na obra Divisor, caracterizada pela artista como uma escultura social, tratava-se de um pano em formato quadrado, possuindo 30 metros de lado e fendas dispostas em forma regular, nas quais as pessoas deveriam colocar a cabeça.
As cabeças eram a única parte do corpo visível, o que incentivava a interpretação entre os participantes. Além disso, o movimento do tecido dependia do diálogo entre as pessoas, uma vez que cada ação individual influencia na reação do grupo como um todo. Dessa forma, pode-se inferir uma reflexão sobre a situação política na qual todos se encontravam naquela época, evidenciando que a única maneira de resolver um problema que afeta individualmente a todos é trabalhar de forma coletiva, por meio do diálogo e de uma tarefa conjunta. Isso ressalta a impossibilidade de encontrar soluções de forma isolada. Além de sua identidade como artista, Lígia era uma mulher que vivia em uma época marcada por repressões políticas e sociais. É por essa razão que encontramos obras como It's Me, Gula ou A Luxúria e Objetos de Sedução. Essas obras de Pape exploraram questões além do âmbito político, abordando aspectos relacionados à condição feminina e às pressões sociais da época. Suas criações são exemplos do seu compromisso em tratar tais temáticas, convidando o público a refletir sobre a repressão e os tabus enfrentados pelas mulheres na sociedade. A escolha de objetos cotidianos impregnados de conceitos sexualizados da mulher é significativo na obra. Essa abordagem busca questionar a objetificação e a mercantilização do corpo feminino na sociedade. A artista provoca uma reflexão sobre como esses objetos aparentemente inofensivos perpetuam estereótipos e reforçam a visão da mulher como um mero objeto de desejo e consumo. A artista Lígia Pape reconheceu os povos indígenas como nativos e integrantes da nossa nação. Posteriormente, em 1978 e 1980, essa temática foi abordada com ainda mais ênfase pela artista, por meio de um filme e de uma dissertação. A obra Catiti Catiti, segundo a própria artista, representa uma posição crítica que demonstra como nossa cultura foi absorvida e assimilada, primeiramente pelos portugueses e posteriormente por outros estrangeiros. O filme adquire um tom irônico, pois direciona um contraste entre texto e as imagens capturadas pela câmera, tornando evidente que a realidade atual não condiz com a visão que caminha. No ano de 2001, a artista realizou uma exposição em Nova York, chamada Forma Brasil, onde teve contato com o crítico de arte e curador e pesquisador Guy Brett. Ela levou algumas de suas principais obras neoconcretas para a exposição. Lígia Pape faleceu no Rio de Janeiro em maio de 2004, aos 77 anos, e deixou um legado de extrema importância na história da arte brasileira. É uma das mais importantes artistas brasileiras de todos os tempos. Os efeitos de seu trabalho não podem ser citados sem que remetamos sua inquietação experimental a esse momento fundador da arte brasileira contemporânea. Até a próxima!